Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Mayra, eu sempre esqueço de me apresentar aqui no canal. Eu trabalho já com artesanato já faz 4 anos e tem uns 3 anos, acho que por aí, que eu forneço para uma loja. Então eu montei todo esse canal para mostrar para vocês assim como foi toda essa trajetória. Sempre eu posto fotos lá no Instagram, quem me acompanha, se não acompanha, acompanha lá, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanhar o dia a dia, porque lá eu mostro muito mais do que a gente consegue colocar aqui no YouTube. E geralmente algumas pessoas me chamam, né, no direct para perguntar como que eu faço para poder vender nessa quantidade, porque para nós artesãs passou de 10, 20 peças, dependendo do que a gente está fazendo, já é uma grande quantidade. E muitas pessoas me chamam perguntando como que eu consegui, como que eu fiz tudo isso. Então, ao longo, né, de alguns vídeos que eu vou estar postando aqui no YouTube, eu quero estar conversando sobre isso, tá bom? Porque não é uma coisa fácil, foi uma oportunidade que eu tive, mas eu acredito que essa oportunidade ela tá aberta também para quem quiser. Eu vejo, eu vou em muitas lojas, inclusive da região que eu forneço só para uma loja dessa região, e eu tô percebendo cada vez mais que artesãs, né, pequenas, assim como eu, elas estão explorando mais essas outras lojas de festas infantis e decoração também para quarto infantil, e elas estão explorando um pouco mais e revendendo as suas peças. Então eu quero dar dicas aqui para vocês, porque tem milhares de lojas. Atualmente eu só consigo atender uma loja. Tem uma outra loja que me pede, mas ela não pede todos os meses, então o ritmo que eu fico assim é pauleira e é para uma loja. E se eu tivesse, acho que mais de 2, 3 lojas me pedindo todo mês a quantidade que eu tenho dessa uma loja, eu não ia conseguir. Eu teria que ter ajudante, eu teria que ter já um espaço maior, não daria para fazer na minha casa. Por enquanto eu consigo trabalhar em casa e uma quantidade que eu consigo atender. Então eu penso assim, tem tantas lojas no Brasil, que eu acho que sei lá, se cada artesã, né, que tem essa vontade de trabalhar dessa forma, conseguir essa uma loja, ela consegue ajudar muito na renda familiar dela, quem sabe até ganhar até mais até que o marido. Isso tudo vai depender da loja, da região que ela tá vendendo e dos produtos que ela tá vendendo. Então, um bate-papo, né? A partir de agora eu vou fazer uma série também de vídeos. Vai ter, eu vou intercalando, sabe? Vídeo de artesanato. Eu coloco aqui sobre plantas, porque eu tenho um outro canal também que eu gosto de mostrar as plantinhas. Então, de vez em quando entram uns vídeos de plantas. Mas aqui no meu canal que eu tô fazendo do YouTube, eu tô deixando separado em playlists. Então, assim, quem não tiver interesse em plantas, vai lá no playlist e seleciona só a parte do ateliê. E se quiser estar aprendendo alguma coisa, tem a playlist do passo a passo, tá bom? Mas no geral do ateliê, eu vou colocar essas dicas de vendas, enfim, tá bom? E eu peço perdão porque rinite tá mega atacado, tô até vendo aqui. Tá super atacado, tô com o nariz super entupido, mas eu queria muito falar hoje, então eu falei, dane-se rinite, né? A gente não pode ficar parado por causa disso. Então, segue aí, acompanhe o canal, e hoje eu vou estar falando, acho que um pouco sobre atacado e varejo, explicando um pouquinho sobre esses dois pontos para nós artesãs, tá bom? Acompanhe aí. Voltei. Gente, hoje eu vou ficar dando umas paradas, porque a rinite, gente, é terrível. Quando ela vem com força. Geralmente parece que são os meus dias que eu tô mais inspirada. Mas eu não deixo ela me bloquear, tá? Então não deixem essas coisas bloquearem vocês. Então vamos lá. Atacado e varejo. Como funciona? A maior dúvida das pessoas, Mayra, como que você vende em grande quantidade? As coisas que eu faço, né, eu fui aprendendo com o tempo. Hoje eu consegui trocar o meu trabalho que eu tinha, né, não era nem registrado, o trabalho que eu tinha registrado eu simplesmente saí, joguei, chutei o balde mesmo. Foi uma loucura que eu fiz, tá? Cuidado na hora de fazer isso. E eu tinha um plano B, porque eu fazia trabalhos de freelance. Então eu falei, bom, eu vou para esse freelance porque lá eu vou ter tempo para pensar e ver o que eu vou fazer da minha vida. Foi bem arriscado o que eu fiz. Mas o meu freelance, ele pagava quase que o mesmo que o registrado.
então eu não senti tanto, mas dava mais trabalho porque a gente tem que estar ali, né, toda semana falando, ó, estou disponível. E nisso eu fui pensando no que eu poderia fazer. E uma das ideias que me surgiu na época era fazer coisas, montar kits que seria para noivas. Olha, eu queria trabalhar com noivas. Porque eu pensava assim, toda semana tem gente casando. Então, assim, buquê, lembrancinha, elas sempre precisam disso. Não importa o preço, elas sempre vão precisar disso. E aí eu brinquei no Facebook, eu coloquei assim, na primeira semana que eu saí desse trabalho, eu coloquei no Facebook que eu ia viver da minha arte. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria, sei lá, vender coisas, artesanato. Eu falei, porque eu vou poder trabalhar em casa. É uma coisa que eu gosto, que eu sempre fiquei ali no Pinterest namorando imagens, né? No Google, colocava muito na época no Google. Depois eu descobri o Pinterest. E eu amava, amava. Gente, eu perdia horas e horas. Até hoje eu perco horas se eu não tomar cuidado vendo Pinterest e imagens do Google. E eu falei, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso vender, né? Mas eu sabia que não era só pegar, tipo, uma tampinha de garrafa ou qualquer coisa assim. Porque o artesanato, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala, as pessoas perguntam assim, o que você faz? Aí você fala, eu trabalho com artesanato. A pessoa já pensa que você pega lá o rolinho de papel higiênico e faz reciclagem com aquilo. Basicamente, o rolinho do papel higiênico, dependendo como você for fazer arte, você vai ganhar muito dinheiro. Tem uma artista que ela só trabalha com isso e, cara, ela ganha, acho que muito mais que todas nós aqui juntas assistindo esse vídeo agora. Mas a visão que as pessoas têm é exatamente essa. Você fala, eu trabalho com artesanato. A pessoa olha com cara de pena pra você e já fala assim, nossa, mas você é formada, né? Como que... Por que você trabalha com isso, né? Você tem mais potencial. É justamente por isso. Eu vou usar esse meu potencial e o conhecimento que eu tive, né? Bom, na minha faculdade de formação eu nem uso tanto aqui no meu trabalho, mas a parte de gestão. Mas eu tenho uma formação de gestão, então eu utilizo mais de 100% aqui no meu trabalho. Então eu falei, bom, nenhuma das minhas formações é perdida, assim, teoricamente, né? Só a última que ela ficou perdida aqui no meio do caminho. Mas eu falei assim, faz parte da vida, né? Eu quero trabalhar com artesanato. Então eu pensava muito nisso, né? O que eu poderia fazer pra mostrar essa visão diferente para as pessoas e ao mesmo tempo que eu pudesse ganhar dinheiro também. Eu falei, não posso, né? Realmente só ficar... Eu não posso vender uma coisa que eu peguei de casa e reciclei. A não ser que seja uma coisa muito específica, que seja uma arte muito específica. Tem uma artista que eu amo de paixão, que é a Laila. Ela pega ela recolhe garrafas PETs das praias, ela é de Salvador, ela tá ali no Trancoso. Então ela percebeu que o descarte de garrafas PETs era assim absurda e ela resolveu recolher. Depois ela não sabia o que ia fazer com aquele monte de garrafa e ela resolveu um belo dia falar, já sei. Mas é assim, primeiro ela recolheu, não sabia o que ia fazer com aquelas garrafas, depois que ela teve a ideia do que fazer com as garrafas. E hoje ela, além de outras artes que ela faz, o forte dela são os lustres de garrafa PET, que são incríveis, né? E ela tem toda uma equipe que ajuda ela com esse processo, ela não faz sozinha. E eu pensava assim, falei, cara, é uma coisa ainda que eu ia precisar dispor de muito dinheiro, de espaço, enfim. Eu falei, eu ainda não consigo atingir esse nível. E aí, como eu gostava muito de feltro, tecido, essas coisas, na época, quando eu comecei, eu não tinha máquina de costura, eu ganhei a máquina depois. E foi rápido, foi 3 meses depois que eu ganhei a máquina. Mas eu demorei muito pra trabalhar com a máquina. E aí eu comecei, vou trabalhar com feltro, porque feltro eu posso costurar na mão. E aí eu comecei a pensar, se eu quero fazer coisas para noiva e eu vou trabalhar com feltro, então o que eu posso fazer? Então eu comecei a pesquisar coisas dentro disso. Por que eu tô contando isso? Eu sei que eu falo pra caramba, mas por que eu tô contando isso detalhado? Porque foi exatamente assim que começou, tá? E nessa que eu tava nessa pesquisa, e voltando na história do Facebook que eu coloquei, vou viver da minha arte, apareceu uma pessoa e me pediu uma lembrancinha para um batizado. No final eu acabei nem vendendo essa lembrancinha pro batizado, mas daquela lembrancinha que eu não vendi pra essa pessoa, que ficou assim, sabe, postergando a data e nunca que pegava mesmo, e falou que eu já podia fazer, enfim, fiquei com a encomenda parada em casa, então eu não pedi 50%, foi um erro,
perdi dinheiro. Isso fica mais uma dica pra vocês, mas isso vocês estão cansadas de ouvir, então, né, nem preciso ficar batendo nessa tecla. E outra coisa foi, a partir daquela encomenda que eu não vendi, eu falei assim, como eu já fiz, né, gastei dinheiro com isso, então eu vou jogar no YouTube não pra vender essa lembrancinha, mas eu vou jogar assim, que eu faço esse tipo de lembrancinha, e eu posso fazer em outras cores. E aí, paciência se eu não vender dessa. Porque é assim, gente. Eu vejo algumas artesãs falando, vou deixar algumas peças prontas. Dependendo do que você faz, você não vai vender. E eu tinha certeza que eu não ia vender daquela cor, daquele saquinho, que era um saquinho de tecido rosa. Eu falei, eu tenho certeza que eu não vou vender esse saquinho, absoluta. E porque sempre que o cliente vem, ele quer de uma cor diferente. Então, mas eu tinha certeza disso. Não dá nem ter experiência nessa área pra saber que isso ia acontecer. E realmente aconteceu isso. Eu falei, bom, eu vou pegar isso aqui, vou tirar uma foto bem legal e vou postar no Facebook, nos grupos de festas. Eu, né, tava começando a entender o processo de grupos de festas, etc. Nem sei como é que eu me achei nesses grupos, mas eu achei. E aí eu coloquei lá que eu fazia lembrancinhas e deixei lá a foto. Apareceu um ou outro curtindo. Quando foi a terceira curtida, gente, é sério, quando foi a terceira curtida que eu acompanhei uma por uma, veio uma mãe e ela falou assim, eu posso te chamar inbox? Eu falei, pode. Aí chamei ela me chamou, aliás, ela falou, eu preciso de 20 saquinhos, mas eu preciso para esse sábado. Se eu não me engano, era uma quarta-feira, era bem no meio da semana, uma terça ou quarta-feira. Gente, eu trabalhava em freelance, né, lembrando, e freelance a gente geralmente não tem folga, e se tem é uma por semana, e é uma folga que se eu tiro, desconta, né, do valor que eu recebia. Eu fiquei, caramba, né, o valor do pedido dela nem cobra a minha folga, mas é uma oportunidade, né, eu não posso perder, porque é mais um trabalho que eu vou fazer, então é mais um portfólio. Teoricamente ela vai estar pagando material pra mim, porque parte vai pagar o material que eu comprei e perdi e não vai ser vendido, e outra parte vai custear o material dela. E de lucro fica o protótipo. Juro por Deus, gente, eu fiz essa conta. E eu falei, tá bom, eu consigo. Aí eu falei, que cor que você quer? Ela falou, vai ser pra menino e menina juntos, então a tag eu quero que tenha o nome do menino e da menina. Eram, acho que, priminhos, alguma coisa assim. E tem que ser uma cor que dê pros dois. Eu falei, branco, né? Porque é batizado, branco, vamos fazer com branco, né? Não tem erro. E a tag a gente faz com a letrinha azul e rosa. Gente, ficou a coisa mais fofa do mundo. Vou ver se eu consigo deixar a foto aqui. Se eu achar a foto, eu coloco aqui pra vocês verem o que foi feito. E aí, a partir daquela foto, depois que eu fiz... E foi uma correria, sabe? Foi uma correria, assim, que, olha, só Deus sabe. Mas eu consegui. E foi a primeira vez que eu fui pra máquina de costura. De fato, eu falei, nossa, agora vai ou racha. E eu consegui fazer. E ficou tão lindo, né, quando eu coloquei na caixinha, tirei a foto e a gente posta, né, nas redes sociais, na época era mais o Facebook. Gente, bombou, assim, sabe? Bombou. O pessoal, Mayra, o que você tá fazendo, né? Foi você que fez. E assim, explodiu, né? Eu falei, sim, sou eu que tô fazendo, vou começar a trabalhar com isso. E daquele pedido, gente, surgiu vários outros. As pessoas, você faz isso, você faz aquilo. As pessoas mandavam foto do que elas queriam. E eu sempre falava, olha, gente, isso daqui é de outra artesã. Se eu fizer, vai ser, né, totalmente diferente, mas dá pra seguir a ideia, a linha e etc. E aí dependia do que a pessoa me mandava. A pessoa às vezes me pedia pra fazer biscuit. Eu falei, não, biscuit eu não sei fazer, tô fora. O negócio vai ser feltro e tecido. Se for com isso, eu faço. E aí eu comecei a pegar encomendas assim. Eu acho que em seguida veio boneca, eu nem lembro mais. Desse saquinho de tecido, veio sim uma encomenda de uma bonequinha da Alice no País das Maravilhas, que inclusive é a minha personagem preferida. Então, olha como são as coisas, né? E eu falei, gente, é o universo conspirando mesmo pra isso dá certo, porque eu vou ficar fazendo uma coisa por muito tempo, ainda bem que é um tema que eu gosto. E aí eu fiquei fazendo, fiz as bonequinhas, foi a minha primeira encomenda de feltro, foram as bonequinhas da Alice, os personagens da Alice. Acho que eu fiquei uns 3 meses fazendo, foi por isso que eu peguei, porque o prazo de entrega era bem extenso, e eu pude ter todo esse tempo que eu falei, gente, eu não faço ideia quanto tempo que eu vou levar pra fazer tudo isso. O
preço que eu cobrei foi praticamente o preço de custo, foi o preço de custo da boneca, porque eu também nunca tinha feito, eu não tinha protótipo nenhum. Mas no fim, eu até consegui tirar um lucrozinho desse trabalho, porque ela aumentou a quantidade do que ela queria e, enfim, graças a Deus, rendeu esse trabalhinho. Que mais? E aí foi assim, comecei assim, pequeno mesmo, vendendo as picadinhas. Fiz muita coisa de MDF, ganhei um dinheiro com MDF, mas era muito complicado trabalhar com MDF, porque ele é pesado, o trabalho que eu fazia ele era muito pesado, e para carregar, e eu vi que para envio de correios era inviável, então eu falei, gente, isso daqui tá me restringindo, é só quem tá perto de mim, não posso trabalhar com isso. E acabou que nunca, não vou falar nunca, demorou muito para fazer uma coisinha para noiva, que foi uma lapela, que eu fiz várias lapelas para os padrinhos, e isso, ó, depois de muito tempo. Ou seja, eu fui para entrar num lugar, né, numa área, e outra acabou me puxando, que foi a área infantil. E aí, com esses trabalhinhos ali, aqui, eu também queria fazer boneca de pano, e aí eu comecei a fazer bonequinha de pano, também vendia. Mas nesse meio tempo eu estava trabalhando de freelance. Eu nunca larguei o meu freelance. Mas eu sabia que eu não queria ser registrada em nenhum lugar, porque eu ia ganhar, sei lá, 2, 3 vezes menos do que eu ganhava no meu freelance. E eu não ia ter essa liberdade de falar, meninas, eu preciso tirar folga tal dia, porque eu tenho que ir no Brás, tenho que ir na 25. E o freelance, ele me dava essa flexibilidade. E eu só pegava também contratos fechados que eu falava pra eles, o dia que eu precisar da folga, você me dá sem questionar. E geralmente eu não peço de final de semana, que são os dias que as meninas mais têm trabalho para conseguir substitutos. Eu falei, eu não vou dar esse trabalho para vocês, mas em compensação, se eu precisar de 2 folgas na semana, vocês vão ter que me dar. E aí foi esse o acordo que eu fazia com a agência e dava super certo. Acabava que às vezes eu nem folgava, ou folgava um dia só, enfim. Era um rebolejo, mas eu conseguia conciliar as duas coisas ali. E os plantões que eu pegava, eu conseguia às vezes até costurar no próprio plantão. Também escondia, assim, sabe, ali embaixo da bancada que eu ficava. O cliente chegava e nem viu o que estava acontecendo. Só os corretores e eu que sabia o que estava acontecendo. Mas olha, foi muito bom esse período, tá? Foi um período, assim, acho que de 3 anos. Foi o tempo que eu fiquei assim. Nesses 3 anos eu comecei a vender também para essa loja, que foi uma oportunidade que ela falou, Mayra, traz as coisas que você faz. E eu, né, com vergonha e com medo, mas com medo, né, que falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer na quantidade que esse povo vai querer. Eu só pensava nisso. E aí, no fim, acho que a minha sogra, o meu marido, enfim, acabou conversando com a minha cunhada e ela um dia mandou mensagem pra mim e falou, Mayra, manda foto do que você faz. E aí ela me falou os temas que ela queria. E aí eu peguei, mandei, eu fiz os protótipos, mandei. Eles fizeram um primeiro pedido, foi bem pequeno mesmo, foi pra teste, porque eu não conseguiria vender por menos. Caseado à mão, feito à mão, dá trabalho, então o preço a gente também não pode, né, jogar lá pra baixo. E aí eu falei, bom, eu não consigo fazer menor que isso, mas na internet eu vejo que as meninas vendem por esse ou por mais. E o que eu fazia, o nível do trabalho que eu fazia, dava pra vender por mais. Porque é muito relativo você comparar trabalho de artesanato de feltro com uma pessoa que não faz o trabalho direito com uma que faz direito. E uma que cobra muito barato, porque, claro, o produto dela não vale mais que aquilo, e outra que cobra mais caro porque o trabalho dela vale aquilo. E o meu valia aquilo, eu tinha certeza do que eu tava fazendo. Então eu falava, olha, se eu vender por esse preço pra vocês, eu consigo tirar o meu lucro e vocês ainda conseguem revender. E aí foi feito um primeiro pedido super... Ai, bati até na cama. Um pedido super pequeno. E foi engraçado porque disse que quando chegou lá na loja, um dos gerentes falou assim, isso daí vai vender em 2 segundos aqui. E foi mesmo, foi assim, 3 dias, vendeu tudo. E aí já pediram uma quantidade maior. Então assim, foi 100 de um, 100 de outro. Cara, aquilo pra gente, artesã, a gente falou, meu Deus do céu, né? Vou trabalhar pra caramba. Fazia nos plantões, eu não larguei o meu trabalho assim, logo, começou a vender pra loja, largou tudo. Não tinha como, não era ainda viável. E eu fui assim, acho que durante 1 ano, né? Por quê? Demorou para eu entender o processo do que eu podia fazer pra loja, do preço que eu podia fazer, como que eu ia fazer isso com os produtos, porque eu ainda tava nessa visão que a gente tem aqui, né, da internet no geral, essa visão que a gente tem da bonequinha toda perfeitinha caseada, à mão,
dos detalhes. E eu falei, gente, eu não consigo cobrar mais barato que isso. E é uma falta de respeito comigo e com as artesãs que estão fazendo. Imagina, eu faço uma boneca perfeita dessa que vale R$ 80 e vendo por 30 lá na loja. Não dá, né? Então eu ficava assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Afinal, o que que dá pra fazer? Eu fiquei um tempo processando tudo isso. E eu só vendia as coisas pra loja quando eles me pediam, quando a minha cunhada falava assim, Mayra, faz tal tema. Então ela me direcionava assim pros temas. Ó, esse tema aqui tá saindo, esse tema aqui tá saindo. Então ela tava me direcionando. Por mais que eu ficasse pesquisando na internet, era diferente do que tava sendo vendido lá na loja. Mesmo eu estando na mesma cidade. Então assim, o que tá sendo vendido ali nos grupos que a gente vê, do que tá sendo vendido em loja, por incrível que pareça, é muito diferente. Muito diferente. Eu falo, gente, mas não é isso que o pessoal tá, né, tá pedindo. Enfim. O tema nuvem foi um tema universal, então era um tema que eu entendia, o unicórnio também. Mas outros eu ficava assim meio perdida, sabe? Falava, nossa, será que isso daqui vai vender? Não vai? E vendia. Então assim, vai ficar para um próximo vídeo para eu explicar como é que foi esse processo, né, dessa digestão que eu tive, de entender o que era um produto comercial, dessa coisa do atacado, do varejo. E eu vou explicar já no próximo vídeo pra vocês. Então aqui é uma sequência, tá? Isso daqui só foi a introdução. Pra ninguém achar que, eu comecei a vender pra loja, comecei a ganhar dinheiro e pronto, larguei tudo. E hoje só fico em casa. Porque não é assim, tá bom? Então vamos pro próximo vídeo. Eu vou gravar hoje na sequência, porque eu tô com vontade de falar. Mas só pra não ficar longo. E eu vou postando aos poucos aqui pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo.